Não nos deixes cair nas tentações. Livra-nos de todo mal, livra-nos de todo mal, das armadilhas forjadas contra nós. Não permita que os tempos difíceis venham contra nós. Livra-nos de todo mal, livra-nos e leva-nos aos teus caminhos, Senhor. Livra-nos de todo mal, livra-nos e leva-nos aos teus caminhos, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como é que você está nesse dia de hoje? Tudo em paz, tudo tranquilo? Eu quero confessar que a correria essa semana foi tão grande que praticamente ficamos aí 2 dias, né, sem enviar uma palavra, sem enviar a meditação. Mas com a glória e com a graça de Deus, hoje nós estamos de volta. E hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que está assim muito presente no nosso dia hoje. Muito presente nos nossos tempos atuais. Hoje eu quero meditar um pouco com vocês no livro de Daniel. Eu quero falar com vocês sobre tempos difíceis. Nós estamos passando tempos difíceis. Nós estamos passando por tempos em que nós estamos sendo desafiados. Desafiados na nossa fé, desafiados naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente crê. Desafiados no nosso gênero sexual, desafiados na nossa família, na criação dos nossos filhos. Nós estamos sendo desafiados em como nos portar no nosso trabalho, na nossa honestidade. Nós estamos sendo desafiados em todas as áreas da nossa vida. Se você parar para pensar, se você parar para meditar um pouco sobre esse assunto, você vai ver que nós estamos passando por um tempo em que o tempo todo nós somos desafiados. Desafiados com notícias que nos afrontam, com palavras mentirosas que vêm de encontro àquilo que a gente acredita e muitas vezes nos coloca numa posição de dúvida. Aquela palavra, ela vem dita para nós de uma forma tão categórica, tão com certeza, de uma forma tão forte, que bota em dúvida aquilo que a gente acredita. Nós estamos verdadeiramente passando por tempos difíceis. No livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 25, nós lemos a palavra de Deus nos dizer o seguinte: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Em outra versão desse mesmo versículo, diz assim: as novas ruas e muralhas de Jerusalém durarão 72 anos vezes 7. Mas será um tempo de muito sofrimento. Lá no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, já estava profetizando sobre o tempo que nós
Estamos vivendo. Tempo de angústia, tempo de aflição, tempo em que a nossa família está sendo atacada constantemente. Tempo de legalização do aborto, tempo de legalização e descriminalização da droga. Tempo em que aquilo que a gente sempre considerou como sendo totalmente contrário aos princípios da família, hoje são legais. Agora mesmo, a semana passada, foi legalizado a porte até de 40 gramas de maconha. Você sabe o que é 40 gramas de maconha? Você já viu maconha? De perto? Eu acho que você não tem nem noção do que são 40 gramas de maconha. 40 gramas de maconha é mais ou menos uma porção assim. Não sei se dá para ver. Uma porção assim, ó. Ele dá para enrolar 40 gramas de maconha, dá para você enrolar 135 cigarros de baseado. Dá para você fumar 135 cigarros de maconha. E foi legalizado. Agora você pode portar isso, você pode andar com isso na sua mão. É interessante, né? O cigarro normal, que vem num maço com 20 cigarros, é considerado prejudicial, cancerígeno, falam mal e é tudo de ruim. Mas agora você pode andar com 135 cigarrinhos de maconha no seu bolso. E você sabe que você pode vender isso? Você pode enrolar um cigarrinho e vender. Então essas coisas, a legalização do aborto, a tentativa, né? Porque graças ao bom Deus, até agora isso ainda não passou. E se Deus quiser e permitir, não vai passar, né? São coisas que vêm afrontando a nossa família, são coisas que vêm tornando os nossos tempos, os nossos dias, cada vez mais difíceis. Cada vez mais difíceis, mostrando os sinais. Começaram a se cumprir os sinais que Jesus já falava. O princípio, olha só, Jesus chamou esse tempo do princípio das dores. Não é o tempo de dores. Não, é o princípio das dores. Aonde nós estamos vendo coisas horríveis acontecendo. Guerras, rumores de guerras. Nós estamos verdadeiramente passando por dias difíceis, mas isso já tinha sido predito lá atrás, isso já tinha sido avisado lá atrás. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Brasil tendo terremotos, tendo tufões, furacões no Nordeste, no Alagoas, coisa que nunca aconteceu. Nós estamos passando em tempos em que essas coisas estão acontecendo. Então nós precisamos levar em consideração essas coisas, nós precisamos meditar sobre como que nós vamos nos posicionar para viver daqui para frente. Nós temos que tomar algumas decisões aonde nós precisamos definir o que vai ser da nossa família, o que vai ser das nossas atitudes, o que vai ser da nossa presença, de como nós vamos andar nessa terra daqui para frente, como que nós vamos nos comportar. E isso porque no Brasil ainda não existe a lei que proíbe você de falar sobre o Evangelho. Ainda não existe a perseguição descarada da igreja, é tudo feito velado, é tudo feito de uma forma escondida, de uma forma mascarada, né? Vão cortando as nossas liberdades de expressão, vão cortando alguns vídeos que você posta hoje no Facebook, no YouTube,
são censurados, são removidos. Eu já tive uns 3 ou 4 vídeos que eu coloquei no Facebook que eles foram removidos. E eu recebo uma mensagem dizendo assim: o seu vídeo foi removido porque viola as regras de conduta da rede social. Sabe, então nós estamos vivendo tempos em que, de uma forma mascarada, de uma forma velada, falar de Deus está começando a ficar difícil. Só que, ao mesmo tempo, nós vemos pelo mundo uma Europa, por exemplo, que está totalmente ateia, ou até pior, se voltando ao islamismo, se voltando a outros deuses. Você pega uns Estados Unidos, onde a religião já não é mais vista, já não é mais bem vista. As igrejas estão se acabando. Na Europa, na Inglaterra, berço do protestantismo, você começa a ver igrejas que eram templos suntuosos e maravilhosos, igrejas renomadas, antigas, estão sendo vendidas e se transformando em boates, em bares, em pubs, em casas de show. E é interessante que o inimigo, ele é tão astuto, ele trabalha de uma forma tão assim, sagaz, com tanta sagacidade, com tanta esperteza, que esses prédios antigos continuam tendo o mesmo tipo. O prédio, ele continua sendo igual, ele só muda por dentro, mas por fora ele é o mesmo templo que sempre foi. E aí você se pergunta, por que será que não modificam os prédios por fora? Por que será que só modificam eles por dentro? É porque por fora eles lembram do que aquilo foi no passado e isso envergonha o nome de Deus. Isso faz com que o nome de Deus seja envergonhado. As pessoas passam por ali e olham para aquele templo e falam: gente, isso aqui já foi uma igreja. Aonde está o Deus dessa igreja? Por que o Deus dessa igreja permitiu que ela hoje se tornasse num antro de perdição? Vamos dizer assim, pegando um termo radical. E aí o nome de Deus é zombado, o nome de Deus é achincalhado, o nome de Deus é jogado na lama. Além de pegar e acabar com as igrejas, acabar com os cultos, acabar com os locais de adoração, o inimigo ainda permite que aquilo ali fique do jeitinho que era. Para que as pessoas passem por ali e vejam que ali antigamente era um templo de Deus e hoje é uma casa onde as vontades da carne prevalecem. Nós estamos passando por tempos difíceis. Nós precisamos olhar para nossa casa, para nossa família, e cada vez mais está se tornando essencial, primordial, que a gente ensine os nossos filhos os caminhos por onde eles devem andar, para que quando eles crescerem, eles não se afastem desses caminhos. Sabe, está chegando um momento, um tempo, em que nós precisamos manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Ensiná-los, e não através de falação, não através de pregação, não através de contar histórias, não, é pelo exemplo, é pelo amor, é pelo exemplo que você, pai, que você, mãe, dá. Quando você chega em casa, bota o seu joelho no chão e vai buscar a Deus. O seu filho, a sua filha precisa te ver buscando a Deus. O seu filho, a sua filha precisa te ver fazendo a obra de Deus. Você precisa ganhar o coração dos seus filhos através do exemplo, através de estar fazendo a obra.
É assim que você vai ensinar as outras gerações após você como andar nos caminhos do Senhor. Ensinar a fidelidade de Deus, a necessidade de crer em Deus, ensinar como é bom crer em Deus, mesmo passando por tribulações, mesmo passando por dificuldades, Deus segura na nossa mão e Ele nos mantém de pé. E os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos netos, as nossas descendências precisam enxergar isso em nós. Porque nós estamos passando tempos difíceis. Nós precisamos acordar e reconhecer a falência da condição moral e espiritual da família. Ela tem sido atacada de modo implacável e o resultado não pode ser ignorado. A cada dia, há mais e mais famílias desmoronando. Temos de tomar algumas decisões urgentes em prol da família para definirmos como protegeremos nosso lar das contínuas investidas do inimigo e para determinarmos como resgataremos famílias que estão à beira de um colapso. Nós temos que tomar cuidado com as redes sociais, nós temos que tomar cuidado com os celulares, que têm sido babás dos nossos filhos. Porque muitas vezes você não tem paciência, você não tem paciência de cuidar dos seus filhos, e aí você bota um celular na mão dele para que ele te deixe em paz. Só que você não sabe o que ele está acessando naquele aparelho. Você não sabe aonde que ele pode chegar pelas redes sociais. Mas será que você está preocupado? Será que eu estou preocupado? Será que nós estamos preocupados em até onde as redes sociais podem influenciar os nossos filhos? Nós precisamos pensar, se nós queremos que os nossos filhos tenham uma vida boa daqui para frente, nós precisamos nos preocupar com essas coisas. Devemos nos comprometer a investir em ministérios envolvidos em ajudarem as famílias, tanto no âmbito local como no nacional. Precisamos dobrar nossos joelhos em oração pela nossa esposa, pelo nosso esposo, pelos nossos filhos e netos, cercando-os com intercessão e pedindo o poder do alto, porque esse equipamento divino nos garante que em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 37, nós lemos justamente isso. O apóstolo Paulo, ele nos fala, escrevendo para a igreja de Romanos, ele fala que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem foi que nos amou? Quem foi que nos amou se não foi Deus, que nos amou primeiro, entregando o seu Filho Jesus para morrer por nós, para se entregar como sacrifício vivo, como cordeiro perfeito naquela cruz, pagando preço pelos nossos pecados. Só que cada vez que nós pecamos, nós cuspimos na cara de Jesus novamente. Nós esbofeteamos Jesus como os romanos fizeram, lá na época da crucificação. Nós batemos o martelo em mais um prego colocado nas mãos de Jesus. Porque nós preferimos pecar. Nós preferimos satisfazer os desejos da nossa carne do que satisfazer as vontades do Pai para nós. Nós não queremos saber se Deus está se agradando ou não com aquilo que nós estamos fazendo. Nós queremos alimentar aquilo que está dentro de nós, a nossa vontade. Eu já falei isso em outros vídeos e hoje eu quero mencionar isso novamente. Existe uma parábola, uma história que ela é muito real e ela é muito atual. Certo caçador tinha 2 cachorros.
Cachorros grandes, bonitos, imponentes, que o ajudavam na caçada, e de vez em quando ele botava os dois cachorros para brigar, e certa vez perguntaram para ele: qual deles vence? E ele disse assim: aquele que eu alimento mais durante a semana é o que vence no final de semana quando eu coloco eles para brigar. Por quê? Porque eu o alimento e deixo o outro sem comida. Então, o que acontece? O que eu alimento fica forte. E o outro que eu não alimento fica mais fraco. Então, chega na hora de lutar, ele perde a luta. Porque o outro está muito mais forte. Isso acontece conosco. Nós temos dentro de nós esses dois cachorros. Um chama-se a nossa alma e outro chama-se o nosso espírito. Um é guiado pelo Espírito Santo, o outro é guiado pelo nosso coração. Qual deles vence? Aquele que você alimentar mais. E como que você alimenta? Se você jejua, se você ora, se você lê a palavra, se você busca a Deus, se você está em espírito de oração constante, você alimenta o seu espírito, porque ele é guiado pelo Espírito Santo e ele vai começar a produzir os frutos do Espírito. Mas se você só sabe ver séries, televisão, as notícias mentirosas que passam o dia inteiro nos jornais, se você só sabe fazer com que as suas vontades da carne sejam preenchidas, sejam concedidas, você alimenta o lado da sua alma, que é guiado pelo seu coração, da onde provém as coisas ruins da vida. Qual dos dois você está alimentando mais? Se você alimentar mais o teu espírito, ele vai vencer sempre. E você vai andar na presença de Deus. Você vai estar diante de Deus. Agora, se você alimentar mais o seu coração, as suas vontades, você vai estar longe de Deus. E você vai pagar o preço. Você vai colher aquilo que você plantar. Tanto alimentando um lado, quanto alimentando o outro. Nós estamos passando por tempos difíceis, aonde nós precisamos cada vez mais nos tornar verdadeiros crentes, e não crentes de boca, não crentes porque é bonito, não. Está na hora da gente tomar uma decisão, para que a gente não chegue igual a igreja que foi dita para ela que ela era morna, que ela não era nem quente nem fria, e que Jesus vai vomitá-la porque ela é morna. Quando você chegar no dia do juízo e você estiver diante de Deus, sabe que Jesus não olhe para você e diga que ele tem vontade de te vomitar, porque você é um crente morno, você é um cristão morno. É um cristão que vai e acende uma vela para o diabo e uma vela para Deus para ver quem é que vai te responder. Você vai com pires atrás de profecias, de profetas, de profetadas, para poder ver se alguém tira uma palavra, uma carta, uma cartomante da vida para dizer como vai ser o seu futuro. Ao invés disso, nós precisamos confiar em Deus. Entregar os nossos caminhos verdadeiramente ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele tudo fará, como a própria palavra de Deus nos diz. Nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida a Deus e entender que com Deus nós já temos tribulações, nós já temos problemas, nós passamos por provas. Imagina sem Deus. Porque com Deus nós temos certeza da vitória. Com Deus nós temos certeza que ele nos pega pela mão e não permite que nada nos falta. E sem Deus, você tem a certeza? Ou você anda por aí batendo a cabeça e sabendo o que você deve fazer amanhã, como que será o seu dia, preocupado nas coisas? Nós estamos andando em tempos difíceis, e em tempos difíceis
Nós precisamos tomar decisões que vão formar pessoas fortes. Nós estamos sendo forjados no fogo para que nós nos tornemos pessoas fortes. E que essa palavra venha te fortalecer, venha te mostrar a direção de olhar para Deus e pedir para Ele: Senhor, meu Pai, me ajuda a me manter de pé, me ajuda a ser forte, me ajuda a estar na Tua presença e alimentar o meu espírito, ser cheio do Espírito Santo, para que o meu espírito sempre vença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal tem palavras com conteúdos relevantes, bacanas, conteúdos que vale a pena ser distribuídos. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, envie para suas redes sociais, envie para os seus contatos. Permita que outras pessoas ouçam a palavra de Deus no dia de hoje. Se convertam, aumentem a sua fé. Entendam que nós estamos vivendo tempos difíceis e que nós precisamos tomar decisões que nos levem a ter a certeza da salvação e a certeza de uma vida vitoriosa com Deus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Que você seja uma bênção, que você leve a palavra de Deus, que você ajude as pessoas, que você distribua bênçãos e faça dessas pessoas abençoadas, como você é, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Abreijos para você e até o próximo vídeo.